Obrigada, Tereza. A gente agora vai receber aqui o Bruno Liberati, também mestrando aqui da PUC. O seu trabalho tem como título Representação de Capitalismo no Cinema Novo, Análise de Filmes Fundamentais do Movimento. Eu só esqueci de pontuar duas coisas. Depois que acabar a mesa, os três que apresentarão agora sentam aqui para ouvirem, né, os membros do consórcio. E com relação aos certificados, os participantes que apresentaram e os membros podem procurar a Joana, que está aqui de amarelinho, que ela vai entregar os certificados a vocês. Obrigada. Boa tarde. Só achar aqui o pay-per-view. Está solto como projeto com gás. Esse. Ok. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu não vim aqui com uma pesquisa pronta. Eu sou aluno estou fazendo o primeiro semestre, então eu entrei esse ano na PUC e estou começando a pesquisar. Eu fiz esse primeiro semestre, vou começar a minha pesquisa agora nesse segundo semestre. Então, o que eu tenho aqui é o projeto que eu vim trazer umas ideias para a gente poder discutir, ouvir as críticas e ver também as ideias que podem vir para que eu possa começar a minha pesquisa. Então, a minha ideia era captar a representação do capitalismo no interior das obras do cinema novo. E a tarefa inicial que eu tinha, que eu tenho que desenvolver é o seguinte: antes de mais nada, definir o que se entende por cinema novo, né? Porque é um cinema de uma época chamada de época utópica, né, que o Brasil viveu, né, da época que vai dos anos 60, né, até o final dos anos 70, e onde é um movimento que não é monolítico. Ele tem uma pluralidade de estilos, uma estética que também é diferenciada, porque ela vem brigar com a estética de Hollywood, né, e também se diferenciar em relação à produção nacional, que era uma produção mimética, na verdade, copiava, e como, segundo Paulo Emílio Salles Gomes, o Brasil copiava mal, né, e existia também um movimento que o Glauber puxava, que era fazer um cinema de autor para se diferenciar de Hollywood, principalmente. E romper, né, com a estética, com a linguagem narrativa e as temáticas dos filmes que eram produzidos no Brasil, que eram apropriações paródicas da chanchada. O filme tinha uma estética naturalista. Um dos exemplos é o Cangaceiro, né, do Lima Barreto, né, que é uma espécie que tem uma apropriação próxima do faroeste. E o que há de comum nesse movimento é um programa ideológico mais ou menos difuso, mas tinha uma coisa comum, que era mostrar a realidade brasileira e as contradições. A ideia de que existiam recortes autorais, é claro, cada um via de uma maneira, mas nessa pluralidade de estilos existiam posições contraditórias dentro do mesmo movimento, né? E eu me preocupo em ver também esse projeto do Cinema Novo como um projeto de conhecimento da realidade brasileira. É o primeiro momento em que, no Brasil, numa época utópica ainda, se tenta entender a realidade brasileira. Existia um movimento na época das ciências sociais, e o cinema estava acompanhando isso, de se aproximar criticamente da realidade, de mostrar as contradições que existiam nessa realidade. E tentar, através disso, fazer um trabalho didático, um trabalho pedagógico de
de conscientização. Então, as questões eram sendo levadas ao público e provocar no público uma reação de entendimento. É um projeto bastante ousado. Depois, quando termina esse movimento, quando ele desanda e tal, o que vai ter depois é um cinema que vai tentar voltar, chama de cinema de retomada, vai tentar voltar a um outro tipo de narrativa, porque esse projeto, de certa forma, ele foi... ele não teve uma vitória, vamos dizer. Né? Depois eu vou retomar isso. O terceiro. Eu vou tentar fazer, então, uma leitura desses filmes. Tem dois filmes que fogem ao período que é o período que eu vou estudar, que é dos anos 50 até os anos 70, que é o São Bernardo de 71, e eles não usam Black Tie, que é de 81, mas ambos os filmes estão dentro do espírito do cinema novo. Né? Então, eu só ressaltando que o período utópico vai de 55 a 64, o período que é o período da derrota, porque teve o golpe de 64, né? É o período da derrota e reflexão e resistência, onde os cineastas vão procurar refletir onde que eles erraram, onde que o projeto social de revolução, que era o que estava em pauta, por que ele foi derrotado pelo golpe. Então todos vão tentar de alguma maneira refletir, alguns, né, vão tentar refletir sobre essa experiência. A especificidade do objeto é o seguinte: por que representar o capitalismo? É porque ele é um conceito central dentro dessa perspectiva pedagógica de aproximação da realidade brasileira. Ele que implica assim, uma visão do processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. De alguma forma, eu vou tentar ver nesses filmes como eles, nessa experiência, como eles se aproximaram e como eles representaram, como eles figuraram o capitalismo nas relações sociais, nos esquemas de exploração, enfim. O capitalismo é um conceito-chave para entender a realidade que deveria ser revelada ao público. E as questões da época eram assim, consciência versus alienação, revolução versus reação. Não se tinha uma estrutura de classe ainda muito bem definida no Brasil, né, dos anos 50, que vai evoluindo. Né? Outro conceito que é presente é o conceito de subdesenvolvimento, num momento em que a economia também brasileira estava entrando numa época de internacionalização. Então, é uma época bastante confusa do ponto de vista assim, do conhecimento. E esse conhecimento estava começando, não só nas ciências sociais, como também nas artes. Né? A aproximação do teatro, a aproximação da própria literatura, e o cinema refletindo isso. Podemos ir para o quinto. Então, eu vou tentar identificar as representações do capitalismo e como elas se articulam as matrizes ideológicas da época que esse movimento ocorreu. Né?